Meus queridos e amados do Senhor, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre, aquele o qual um dia todos os joelhos hão de se dobrar e confessar que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Estamos uma vez mais reunidos para a nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Essa é a minha, a sua, a nossa escola bíblica. Escola essa, enquanto aprendemos, nós evangelizamos, até porque a escola bíblica é um canal de evangelização. A escola bíblica é um canal de evangelização, considerando que nós temos revistas também que são comentadas especialmente para o discipulado da igreja. Então tem lições para todas as faixas etárias, e não só para todas as faixas etárias, mas também lição de discipulado. Pessoas que vêm a Cristo, pessoas que se encontram com Jesus na escola bíblica, e algumas que, mesmo não encontrando Jesus ou tendo um encontro com Cristo na escola bíblica, essas pessoas, quando são trazidas a Cristo, ao corpo de Cristo, juntadas ao corpo de Cristo através da conversão, essas pessoas precisam ser ensinadas. E a EBD, ela também tem uma classe de discipulado. Então, queridos, a escola bíblica, enquanto ela ensina, ela evangeliza, ela ganha almas, ela conduz vidas para o reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chegamos agora na nossa lição de número 9, 30 de agosto de 2020, edição especial, vale salientar. Como vencer a oposição a Deus? Vamos lá então. O nosso textuário diz assim, Romanos capítulo 8, versículo 37. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Verdade prática. Quando depositamos nossa confiança em Deus, descobrimos que Ele é muito maior do que todos os obstáculos que nós encontramos. Queridos, esse textual é tremendo. Mas em todas as coisas nós somos mais do que vencedor. E aí está concomitantemente linkado ao tema de hoje, que é exatamente como vencer a oposição. Como vencer aqueles que se opõem ao reino de Deus. Como se opor, como vencermos os opositores da obra de Deus. Aí, a resposta está muito clara. Em todas as coisas, nós somos mais do que vitoriosos, mais do que vencedores por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nossa leitura diária, segunda, Efésios 6, 12 e 16, a fé é uma arma contra a oposição. Mateus 7, 7, 1, 7 e 1, a oração é uma arma contra a oposição. Atos 4, 23 a 32, a união é uma arma contra a oposição. Atos 2, 37 a 47, a vigilância é uma arma contra a oposição. Mateus 25, versículo 1 ao 13, a obra de Deus, ela triunfará. E Atos, capítulo 5, versículo 34 ao 42, a grandeza da obra de Deus. A nossa leitura bíblica em classe, para quem não tem a lição e queira acompanhar aí na sua Bíblia, ou você não tem em PDF, ou você não teve acesso, mas está acompanhando através do nosso canal, porque nós estamos disponibilizando aos queridos, todas as lições estão lá agrupadas numa playlist, todas devidamente organizadas, para que você possa ter a oportunidade de estar assistindo todas as lições. Se você perdeu uma, você pode ir lá na nossa playlist, está tudo bem organizado para que você possa ter uma compreensão maior de tudo aquilo que foi abordado ao longo desse trimestre. Neemias capítulo 4, versículo 8 ao 20 e 1 João capítulo 4, 4, 5 e 5. Queridos, olha aqui para mim, preste bastante atenção, porque a nossa lição de número 9, é uma lição tremenda. Na lição de número 7, vamos observar o seguinte, que na lição de número 7,
nós observamos como a construção dos muros de Jerusalém provocou dura resistência por parte dos samaritanos. Nesta lição, iremos observar mais detalhadamente as diferentes formas de ataque e o modo como os judeus conseguiram vencê-los e concluir a obra. Jamais devemos permitir que alguma coisa venha abalar a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Qual a procedência deste ataque? A Bíblia revela a verdadeira força por trás dos ataques. Se não vejam, queridos, Efésios capítulo 6, versículo 12. Por trás de todos os ataques à obra de Deus, à igreja de Deus, e aqui no caso a reconstrução dos muros, a reconstrução do templo, a reconstrução de que Deus havia proposto no coração do povo judeu, que agora estavam repatriados, haviam voltado do cativeiro babilônico, houve uma oposição muito forte. Agora, quem está por trás de toda oposição, de todo ataque à obra de Deus, o reino de Deus, a construção do reino de Deus aqui na terra, indiscutivelmente, é o inimigo. Nós percebemos que desde a sua queda, desde a sua rebelião lá no céu, quando a palavra de Deus nos diz que ele caiu por terra, como caíste por terra, ó estrela da alva, tu que debilitavas as nações e tu dizia no teu coração, serei semelhante a Deus. Quando o inimigo ele foi expulso lá do céu, ele conseguiu aliciar ainda, manter essa parte das hostes angelicais, que lhe acompanharam, os anjos caídos. Então, essa força do mal, e o pecado foi concebido nele, gerado nele, e ele deu à luz ao pecado, a insubmissão, a arrogância, a presunção, a altivez, a soberba, e tudo que você puder e conseguir adjetivar para com o nosso inimigo, porque diz a Bíblia que ele é a antiga serpente, o príncipe da potestade do ar, Apolion, Abandon, Satanás, diabo. Então, queridos, ele na verdade sempre está por trás de todos os ataques malignos à obra de Deus. Se não, veja o texto que nós mencionamos agora, Efésios capítulo 6, versículo 12. Nós não temos que lutar, não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Nós temos que lutar. Nós somos alistados para a peleja, alistados para a batalha. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz, aquele que milita legitimamente não se embaraça com os negócios dessa vida, antes procurar agradar aquele que o alistou para a peleja, para a batalha. Então, o que nós temos aqui, tomai toda a armadura de Deus. Então, por trás de todo o ataque, há uma força invisível. Todos os opositores da obra de Deus, na verdade, são instrumentos, me desculpe a expressão forte e contundente, todos aqueles que são opositores à obra de Deus, são instrumentos de Satanás. Estão sendo, de alguma forma, influenciados pelo mal. Então, queridos, o que nós vamos encontrar aqui nessa lição é exatamente que nesta luta no mundo invisível, as armas mais eficazes, ou a arma mais eficaz é a fé. A Bíblia diz, quem é que vence o mundo senão a nossa fé? O que vence o mundo é a nossa fé. Nesta luta, as armas devem ser espirituais, segundo Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Então, contra forças inimigas e invisíveis, só as armas espirituais. Deus nos deu não um espírito de temor, mas de fortaleza. Deus, na verdade, olha o que diz a palavra do Senhor, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus contra as fortalezas inimigas. Então, as armas da nossa milícia não são carnais. Não é arco, flecha, granada, não é mísseis.
não é bazuca, não é tanque de guerra, não é metralhadora, fuzil, pistola, não. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus contra as fortalezas inimigas. Então, nós temos aqui, os inimigos se levantaram e fizeram oposição. O inimigo procura atingir a nossa fé. É o segundo ponto da nossa lição. O inimigo procura atingir a nossa fé. Se não, vejam, o inimigo ataca com as armas do desprezo. Querido, por favor, eu gostaria de convidar você para pensar um pouco comigo. Diziam, que faz esses fracos judeus? Neemias 4:2. A arma do desprezo. Olha que ataque. Na verdade, aqui os inimigos começaram a desprezar o povo de Deus, tentando entrar no psicológico, tentando desestruturar, desestabilizar, porque quando eles disseram, o que faz esses fracos judeus? Se eles alimentassem aquela expressão, fracos judeus, eles ficaram paralisados. O inimigo sabia disso, porque quantas vezes, olha, preste bastante atenção que eu vou te dizer. Quantas vezes alguém quer limitar o teu potencial, limitar a tua fé, limitar a tua competência, limitar o teu chamado, te desprezando, tentando atingir tua fé, através do desprezo. Fracos judeus. Quantas vezes nós ouvimos expressão do tipo, você nunca vai ser ninguém, você nunca vai conseguir nada, você nunca vai lograr êxito nos teus empreendimentos. Quantas vezes nós permitimos que essas palavras venham ser agasalhadas no nosso coração. Ei, não permita que nenhuma palavra de desprezo seja agasalhada no teu coração. Não! O que o inimigo usou aqui foi exatamente o ataque com a arma do desprezo. O que esses judeus, esses fracos judeus estão fazendo? A segunda arma, o inimigo ataca com a arma do escárnio. Trata-se de uma arma que os inimigos da obra de Deus têm usado em todos os tempos, quando o servo de Deus sofre escárnios. Todavia, nós devemos lembrar, queridos, que o próprio Jesus, ele sofreu escárnio. Ele foi chamado de filho de Beelzebu. Sofreu escárnio. E mesmo Jesus sofrendo escárnio, ele não parou em um momento sequer na missão que ele tinha. Jesus ele evocava isso, ele dizendo, eu tenho uma missão a cumprir, que é fazer a vontade do meu Pai. Ele tinha uma missão. Os judeus aqui tinham uma missão, era reconstruir. Mas aí os inimigos se levantam, e aí usa a arma do desprezo, a arma do escárnio. Os inimigos chamam a nossa atenção para a imensidão da tarefa, tipo, essa obra é grande demais, vocês não vão conseguir. E quantas vezes, na verdade, os grandes desafios da vida que nós temos, a chamada que nós temos, o ministério que nós temos, todos os dias nós temos que lutar. E quantas vezes o inimigo, ele tenta exatamente colocar na nossa cabeça que nós não vamos conseguir, usando muitas vezes de escárnio, de desprezo, de zombaria. Só que nós precisamos ter em mente que o inimigo, ele não para por aí. Ele vai atacar de todas as formas, ferrenhas e contumazes. Olha o que os inimigos fizeram, porque o inimigo não para. Quando ele não consegue te atacar, não consegue te golpear de uma forma, ele vai tentar te golpear de outra. Quando o inimigo não consegue te derrubar de um jeito, ele vai lutar para te derrubar de outro jeito. Ele sempre vai procurar estratégias para querer fazer você parar, impedir o projeto que Deus tem para a tua vida. No caso aqui em especial, era a reconstrução do templo, dos muros. Era exatamente a reconstrução do propósito que Deus havia lhes designado. O inimigo, ele usa contra nós os boatos e as mentiras. Os samaritanos espalhavam calúnia contra Neemias, dizendo, olha, ele planeja se constituir rei. Queridos,
em momento algum, Neemias ele tinha a pretensão de ser rei. Neemias ele abriu mão do luxo palaciano, do conforto palaciano. Neemias que era então copeiro do rei Xerxes. E ele veio com essa missão. Mas agora começaram a espalhar boatos, espalhar mentiras. Quantas vezes eu e você somos vítimas de boatos, de mentiras? Isso dói. Mas Neemias ele não deixou se abalar. Olha, ele quer ser rei. E isso foi aumentando. E detalhe, escute bem isso. A princípio, os samaritanos começaram a espalhar. Tobias, Sambalate, Gesem, o árabe. Mas agora havia os amonitas, os coatitas e outros povos mais começaram também a dar ouvido a essa disseminação. Boatos, inverdades. Tem pessoas que têm o prazer mórbido de sair espalhando boatos, espalhando mentiras. Mas a Bíblia nos diz claramente que o diabo é o pai da mentira. Os mentirosos ficarão do lado de fora do reino de Deus. Agora, queridos, quando nós vamos para o tópico de número 3, qual o segredo da vitória de Neemias e dos judeus? Os judeus venceram porque tinham certeza que estavam na vontade de Deus. Neemias também, ele começou a orar. E ele orava e trabalhava. E ele montou um plano de estratégia. Porque o inimigo também, ele trabalha de forma organizada. Neemias também, ele arregimentou o povo. E eram dioturnamente. Eram 24 horas ininterruptas, o povo trabalhando. Enquanto tinha um grupo trabalhando, pegando areia, pegando barro, carregando alguma coisa para levantar os muros, com uma espada na mão e a colher na outra. Uma espada na mão, a colher na outra. Eles estavam organizados. Eles estavam devidamente organizados. E os grupos se organizavam e iam trabalhando turno após turno, trabalhando por escala. E eles tinham corneta. É interessante que hoje a gente vê sendo reproduzido. Tem um grupo de mulheres que quando de alguma forma se sente atacada e ameaçada, elas apitam. E aí as outras mulheres vêm e juntam um grupo e ligam e denunciam. Naquela época, quando o inimigo vinha atacar, ele tocava a buzina e os outros partiam para cima, juntavam todo mundo. Uma ovelha sozinha, ela é presa fácil. Uma ovelha só é uma presa facílima para o lobo. Só que, quando elas estão juntas, se torna mais difícil. E foi isso que aconteceu. Neemias, ele colocou o povo para orar. Ele colocou o povo todos montado estrategicamente. E a oposição, ela foi diminuída. Ela foi debelada. E eles conseguiram lograr êxito naquele empreendimento, exatamente por quê? Porque eles não retrocederam. Diante da calúnia, diante da mentira, diante das ameaças, quantas vezes mandaram mensagem para Neemias, dizendo, Neemias, e Neemias ele dizia, olha, eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso retroceder, eu não posso parar. Alguns tentaram se infiltrar no meio do povo de Deus para desarticulá-los. Tentaram infiltrar no meio do povo de Deus exatamente de forma assintosa, a enganar, a conseguir minar, conseguir detectar os pontos de vulnerabilidade exatamente para destruir o povo de Deus. Só que Deus é maior do que tudo e do que todos. Aquele que está conosco é maior do que aquele que está no mundo. Amém? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Espero que, de alguma forma, você
tenha sido abençoado por esta palavra. E se assim foi, compartilhe, deixe o seu joinha, tá bom? Compartilhe, convide mais pessoas para fazer parte desse canal que tem como objetivo trazer a genuína palavra do Senhor. Que Deus continue abençoando a tua vida. Até uma próxima. Todas as nossas lições estão agrupadas numa playlist. Então vá lá no nosso canal Marcos Aurélio e divulgue aí, mande o link para um número maior de pessoas para que nós possamos a cada dia glorificarmos o nome do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Forte abraço, fiquem todos com Deus, na paz do Senhor.